Então, é, agora, bom dia. Então, vamos a terminar o momento as aulas, as últimas imagens da aula que já está carregada online para que vocês possam prepararla e vou dar a última aula de forma que depois vou meter este material online. Então, acho que tínhamos chegado aqui. Então, não, está lá outra. Está outra. Ok. Boa. Muito bem. Então, Zurbarán, vamos lá. Esta aula é a aula que já está carregada velocemente. É uma aula sobre Caravaggio, a importância e o impacto do Caravaggio na Espanha e como este impacto passa. Estamos a retomar a partir de Caravaggio, das aulas de Caravaggio em Itália, o caravagismo. Falamos de cópias de Caravaggio, que não tenho outras, mas há várias cópias. Depois temos variantes, possível falar de variantes que estão a emergir no mercado. Então, vimos este Ecce Homo, que tem relação a outro já conhecido. Problema dos estilos a partir de Caravaggio, que variam muito. E o material caravaggesco que é sempre em expansão e redução, esse tipo de monografia, a monografia sobre Caravaggio varia imensamente dependendo do período e das pessoas, dos especialistas. Este é o Caravaggio que está na Galeria Borghese, este é outro que não estava atribuído a Caravaggio inicialmente, que daria realmente a ideia que é outro pincel. Tenebrismo, caravaggismo, siglo de oro, naturalismo. O naturalismo, portanto, falamos de Caravaggio in Italia, depois disso leva a um discurso sobre caravaggismo, tenebrismo, isso seria para mudarlo un momento. Siglo de oro. Il siglo de oro è un termine che si utilizza principalmente per la pittura spagnola e per la pittura olandesa. Também disso já falamos, da pintura holandesa, no? Le grand siècle, mas un termine che si usa per la Francia. E il naturalismo. Il naturalismo è un discorso che nos unifica nos países do Mediterrâneo. Praticamente, o naturalismo é esta atenção à realidade que parte com Galileo Galileu, é típica del principio del 17 e onde mora? Mora principalmente entre Bologna, nestes âmbitos naturalistas de estudo da realidade da natureza, in Bologna, Passerotti, in Roma con la figura di Annibale Carracci che passa da Bologna e questo ambito naturalista a Roma e depois è principalmente una caratteristica de todos os portos. Falamos dos vários portos do Mediterrâneo, não? Falamos de Valência, e então, desculpem, de Gênova, falamos de Gênova, depois Valência, Sevilha, para chegar ao jovem Velázquez, está bem? Então, não repito a aula, mas neste discurso, quando chegamos a Sevilha, falei muito do Zurbarán e do impacto que as suas naturas mortas têm sobre a formação da pintura morta em Portugal, principalmente Josefa de Óbidos. Depois eu disse que ia a posicionar também Josefa de Óbidos entre a pintura sevilhana, que era do pai, a pintura que o pai praticava em Sevilha, onde ela começa a ter uma função, sempre no taller do pai, sempre este problema das mulheres pintoras que sempre trabalhavam com o pai, ou com os irmãos, principalmente com o pai. Portanto, isto é uma pintura que eu ajuntei, que está lá, a nota. Não tenho as notas comigo, como com um pintor flamenco, como vocês
de Flandres, vocês verão que esta dimensão horizontal, são dois, na Galeria da Pamphilj, por favor, abram na internet e procurem-os, ver, que são sempre em parelha, em dois. E normalmente este tipo de pintura era para ser exposta em salões, salas de jantar, etc. Há também um conceito que é muito importante para a Itália, que é o decorum, que é tipo de pintura, selecionar, utilizar no colecionismo um tipo de pintura que é correto para um certo espaço e para atividades que se propõem em certos espaços. Então, vejam lá a similitude, não? A semelhança entre um pintor flamenco, uma pintora portuguesa e este silêncio, não? Esta simplificação de Zurbarán, ok? A significação deste silêncio, deste minimalismo, desta simplicidade do Zurbarán é a clave do seu sucesso, ok? Com menos decoração da pintura flamenca, não? Que é deliciosa, agradabilíssima, pero com 20.000 detalhes e alguns elementos que já nos fazem perceber, como este flasco, esta jarra com palha, que realmente já nos faz la cesta com frutta, né? Però la porcelana, isso é típico também da pintura flamenca, não? E da pintura portuguesa, procurem ver aqui. E depois, Josefa de Óbidos dá um tema mais local, mais identitário, com estes doces típicos conventuais de certos mostérios. Esta é a nova leitura que está a fazer da Josefa de Óbidos, Carmen Ripols, que procurem Carmen Ripols. E, ela está justamente a ler tudo o que é tipicamente português na pintura da Josefa de Óbidos para destacá-la, né? Diciamo, e ver a differenza, no? Come quasi una vontade, no? Uma expressão, uma vontade de lusitaniedade com respeito a um Zurbarán. Depois chegamos ao final e eliminei um pouco de fotos, procurei ajuntar a importância de Zurbarán, né? Zurbarán comparado con, diciamo, l'importanza di queste grandes noi diciamo pala di altar o grande quadro di altar, no? Cioè, questo è un ambito assolutamente italiano. Questo è Maino, Juan Bautista Maino, a vostra direita, natividade derivada das natividades caravaggescas que vimos na final da aula de Caravaggio. Agora, estas natividades são enormes, estão no Prado, procurem ver a medida, são tipo 2,5 metros, 3 metros e derivano evidentemente de un discorso completamente italiano, perché questa entrada da pintura fortemente dentro da pintura religiosa naturalista. Quindi, portanto, una natividade, vem lá um cãozinho, uma ovelha, assim apresentada como l'Agnus Dei de Zurbarán, depois o bebê na palha, essa simplicidade dos pastores com a cabra, este pastor que chega levando uma cabra praticamente dentro da cena, esta composição alta que parece repetir, não? A típica composição de Caravaggio com a caída de ángeles da parte alta, como em Nápoles tinha feito Caravaggio, essa simplicidade também dos animais que entram na cena completamente desconectada, né? Porque de todas estas figuras estão realmente, formalmente isso está realmente, é um quadro realmente estranho, né? Porque há praticamente um buraco onde está a Virgem, a média figura com o São José, que nem se vê completamente, todos estão a adorar este bebê que está num cubo e no plano principal do teatral
como se fosse um plano teatral, estão os pastores que estão a dormir, a cantar a vida diária dos pastores, junto à adoração do bebê, a adoração dos pastores. Então, e isto é Maino, Juan Bautista Maino. Por contrário, isso é Zurbarán, se não lembro mal, sempre com este detalhe que vai ser pouco a pouco também a pintura religiosa, un lugar onde si può insertare una natureza morta, un bodegón, come si dice in spagnolo, come dice sempre in spagnolo, un bodegón e una natura morta in portoghese, il canto, la musica, cioè questa partizione del quadro in due parti è tipicamente italiana, già deriva da pittura tardo 500 e con Caravaggio già tinha sido bastante establecida in una forma moderna. Agora, esta entrada à pintura caravaggesca também no âmbito religioso, entrava sobre uma mesa de altar, né? Em Espanha, causa, como eu disse, há várias variantes, sempre Maino, outras duas composições de Juan Bautista Maino, que é uma figura clave nesse sentido, de transferência da maneira italiana via Caravaggio, via este escurismo de Caravaggio, procurem ver aqui os jogos de luz, são tão fortes, né? Com primeiros retratos realistas metido como pastores, figuras provavelmente do seu entourage, do seu grupo, sempre esta ideia do pastor adormecido, com detalhes da natureza morta, diretamente em quadros de quase 3 metros. Esta figura, esta ideia é que com Maino e com esta pintura naturalista caravaggesca de alta tensão, quase poderíamos dizer, entra a grande pintura italiana, no retablo espanhol, ok? Porque esta é uma clave de leitura. Na Itália há um altar maior, a nave principal, com naves laterais, com altares. Cada, diciamo, o una nave única con altares laterais e sempre un quadro in cima di cada altar, ok? Isso é tipicamente italiano, não é português, não é quadros pintados, né? Imagens, pinturas, única, quadros, telas. Depois, a partir da uma nave principal, podemos ter uma nave principal com capilhas laterais, como no Jesus, com pinturas. Em cada capilha pode haver um ou dois. Sempre à volta de um altar, uma mesa de altar com pinturas. Okay? Em Portugal e na Espanha não há esse tipo de espaço. Há uma capela mor com um retábulo mor, que é normalmente arquitetura retabulística, carpinteria e pintura. É na Espanha que entra a pintura profundamente no espaço religioso do altar mor, ok? Ou de altares laterais. Mas a grande pintura entra na Espanha, nesta derivação italiana. E isto é uma história que depende da construção do Escorial. No Portugal, por exemplo, pensem, não há tanta pintura nos altares. Há escultura, há tronos, há escadarias, há arte decorativa. Não há este espaço de visão que é bidimensional e pictórico, ok? Isso é um tema muito importante que vocês devem entender. Em Portugal, como também em Espanha, em âmbito ibérico, a imagem é principalmente esculpida, é escultórica, é escultural. A partir da perdita da grande função do que era a pintura flamenca ou, religiosa flamenca del século XV, XVI, que podia existir em algumas igrejas portuguesas. Pensem, por exemplo, em Évora, no grande políptico de Évora, que está no museu, agora está musealizado. Existe uma pintura de altar, no? Uma pintura religiosa em Portugal no século XVI, mas de tipo flamenco. Chega à época manuelina. E depois, durante o Barroco,
se aparece a pintura dos altares, né? Em Itália, que passa? Há muita pintura nos altares e pouco a pouco escultura. Então, em Itália, com Bernini se sostitui, e com Bernini Algarve se sostitui, a escultura se mette dentro dos altares. E na Espanha passa o processo contrário. No altar mor entra a pintura de derivação italiana, ainda seja uma pintura espanhola, como o caso de Maino é clave, Zurbarán, Maino, e depois toda a pintura do barroco, per esempio madrileño, o também a pintura sevillana. A pintura entra na sua dimensão visual, estética, de cultura visual, dentro de um espaço que normalmente em Espanha estava ocupado pela escultura e retablistica em madeira. Esse é um ponto clave no âmbito da pintura religiosa. Maino também copia outras ótimas composições que são típicas de Zurbarán. Este é um outro exemplo de metapintura, è un quadro famosissimo che è a visão di San Domenico Soriano. San Domenico Soriano, che crea una orden che con la figura di San Domenico, un adorante di San Domenico, con San Domenico portanto leva la importancia del rosario, de rezar rosarios dominicos, con la flor, el lirio y la Virgen, tiene esta visión de Virgen que le pasa, que le da una imagen para adorar. Y estas figuras das santas de Zurbarán que son maravillosas, pues Maino dà a sua versão da visão de San Domenico Soriano, já completamente. Então, o Maino segue, é um dos grandes mediadores entre Caravaggio, Maino, entre Caravaggio e Zurbarán, ok? Ma il grande seguidor de Zurbarán. E Zurbarán e Maino são considerados, podem ser considerados como caravaggistas espanhóis, mas também os que definem, que começam a trabalhar realmente uma escola naturalista caravaggesca em Espanha. Outra coisa de Zurbarán que não tivemos tempo de falar outro dia era estas séries de santas, as santas de Zurbarán, que são galerias de mulheres belíssimas, onde ele intencionalmente está a descrever todos os vestidos, os hábitos, as formas. É uma galeria de mulheres ilustres. É uma leitura que em Itália era típica das mulheres ilustres do Rinascimento. Pois Zurbarán dá uma leitura religiosa. São santas, mas não parecem nada santas. Esta parece uma pastora, bellissima. La outra que é mi ricordo, a Santa Polonia con il dente. Poi são santas, né, com os seus símbolos da paixão, com a palma do martírio, mas isto dá a Zurbarán a capacidade e a possibilidade de criar umas galerias de mulheres elegantes, finas, como princesas, procuram ver isto, as santas de Zurbarán. Pois é um tema, esta da galeria da representação da mulher sempre santa, que apaixonou também o primeiro diretor do Louvre, do Louvre do Prado, dos anos 80, importantíssimo, que morreu, que é Alfonso Pérez Sánchez, Don Emílio Alfonso Pérez Sánchez, que vocês veem lá sentado, com Benito Navarrete Prieto, que é agora o grande esperto, no, da pintura espanhola. Então, Benito Navarrete é, diciamo, resumeu o apanhou o legado do seu maestro, que era appunto Pérez Sánchez, a nível proprio accademico e di conhecer do desenho português e da pintura, de desenho espanhol e da pintura espanhola. E uma das suas linhas clave de investigação foi o seu doutoramento, que era sobre o impacto do gravado flamenco e norteño pelo desenvolvimento da pintura sevillana, che è un tema che também accomuna a pintura sevillana con o azulejo, con Portugal, con il mondo latinoamericano e hispanoamericano.
Ese é um tema que foi típico dos anos 90, 2000, 2010, que está a ser um pouco decomposto ultimamente, mas que é também uma das bases, e nesse sentido Portugal e Espanha partilham este interesse pelo gravado importante, ok? Mas, no mesmo tempo, e este é um tema também importante para vocês entender, que a partir deste estudo do gravado, da circulação do gravado flamenco e norteño em Sevilha, foram precisamente o Benito desencadenou um estudo formalista da composição, de como está composto um quadro, né? Que é típico também como, do que está a fazer em Portugal. Boa. O problema é que, na Espanha, depois, esses dois senhores começaram o estudo do desenho espanhol. E como e se os pintores espanhóis desenhavam, como, duro, onde e porquê. E a sua filiação do desenho e da gráfica italiana e da teoria da gráfica italiana, estudando também Pacheco, cioè il primo teorico d'arte spagnola, 1649, o que dice Pacheco sobre a relação entre pintura e escultura? Que já falamos, não? Que o pintor, neste processo de ennoblecimento do pintor, dos artistas, o pintor é superior à escultura. Por quê? Porque o pintor dá o encarnado, dá a vida. É o pincel que dá a vida. A quê? A materialidade bruta da madeira. Okay? A madeira está considerada matéria. Este é o processo de ennoblecimento, debate sobre a hierarquia das artes. Em Espanha se considera que ainda Espanha, além de que Espanha tivesse uma grandíssima tradição de escultura de madeira, como em Portugal, porque que é a pintura, o pincel que dá o tono, o color e dá encarnado, dá a vida. As esculturas começam a reviver, graças a que, em virtude do finimento e da terminação da obra que é com a pintura. Então, todo este âmbito teórico que é debatido em Pacheco está também a incluir a questão do conceito da pintura. Como se concebe uma pintura? Sim, se concebe com gravados e com a circulação, com a cópia de gravados, mas não só. Portanto, Pacheco, por termos a capacidade de ler Pacheco e de ter uma própria teoria da pintura espanhola já em 1649, há um precoce debate sobre a função do desenho e da gráfica na arte espanhola. E também há mais desenho. Tudo isto, pensar sobre o desenho, é uma coisa que não existe em Portugal e que se deverá, diciamo, esperar o final do século XVIII, com a formação das primeiras academias do nu, do nudo, na época de Maria I, e depois teremos que chegar a Machado de Castro, Cirilo, etc., os primeiros biógrafos da arte portuguesa, para ter uma meditação sobre o desenho, a concepção. O desenho é conceber uma obra. Okay? E esta é a grande diferença. Apesar de que, além de que a estrutura de uma igreja é igual, seja também uma estrutura com um altar-mor, onde está a escultura, etc. E em Portugal há estes dois elementos que são profundamente diferentes da Espanha, que a zona do altar-mor não está ocupada por pintura, quase nunca, mentre que a Espanha sim. E agora vamos ver como. E também que não há uma teoria do desenho, uma teoria da concepção, da construção da imagem. Okay? Então, isto é uma coisa que eu acho, espero que os meus alunos vão desenvolver, que é o estudo do processo artístico e de como está a ser construída a obra de arte em Portugal, em futuro. E va bene. Vamos adelante.
Esto es Alfonso Pérez Sánchez. Nació en Cartagena en el 35, murió en Madrid en 2010. Figura fundamental, fue director do Prado e también catalogó toda la grande colección de diseños do Prado e comenzó el estudio del diseño español nos años 70. La persona que agora está a fazer isso è Benito Navarrete, okay? Que siguió a suo maestro en este tema del diseño español e ibero. Okay? Otro cuadro importantísimo de Zurbarán, la Virgen de Merced, que es interesantísimo en este sentido, la derivación iconográfica medieval, ¿no? Zurbarán es un pintor místico religioso que principalmente pinta para órdenes religiosas y para el mercado internacional, cioè él pinta para órdenes religiosas en Sevilla, en Cartujas, entre Sevilla y Jerez, e portanto già falamos da importanza do hábito, ok? L'abito che è praticamente indicare una orden, toda una misticidade, toda una mentalidade, todos unos valores. Con estos cuadros tan bien definidos con los hábitos, ustedes pueden inmediatamente, ustedes no, ma un español da época inmediatamente diría, ah, dominicano, capuchino, franciscano, e già esto significava un mundo virtual, mental da gente da época. Hoje em dia isso não se percebe, porque estamos todos vestidos à la moderna, né? Todos uniformados, não há já mais personalidade, é só uma questão de gênero, como cada um de nós quer, ou personalmente é uma individualidade, ok? Hoje em dia nós somos, de um lado, uniformados, somos todos iguais, sempre vestidos iguais, com o vestido moderno, e do outro, pretendemos, queremos expressar a nossa individualidade. Pois, na época del 600 é completamente oposto, ok? Não há individualidade neste sentido, há muita menos individualidade, há muito mais um conceito social do hábito, ok? Um conceito, um conceito de que o hábito expressa o que é a nossa situação social, nossos valores, nossos pensamentos. Se sou nobile, se eu sou uma nobre, eu vesto de uma certa forma. Se eu sou pobre, vesto de uma certa forma. Se eu vesto segundo a minha categoria. Há muito menos a ideia que o hábito é uma expressão da personalidade da pessoa. Isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa nossa. No, è una cosa anacronistica pensarlo para la pintura del passato. La pintura del passato nos insegna che la gente entra e sta dentro da suas formas, soprattutto dentro da suas formas. E quando non sta e veste di una forma particolare, pues là è interessante comprendere perché. Per esempio, in una pittura flamenca, con questa nascita di vari tipi di ritratto, là ha una esa è una clave, per esempio, per lavorare la pittura flamenca, cioè il ritratto sociale, di quale categoria sociale e come sta la veste. Il vestito è conforme al momento sociale o no. E per esempio, in questo sentito, o Rembrandt, che agora non tengo caso, sono idee che io sto a pensare, o Rembrandt fa enorme numero di autoritrattos proprios, non con peluca, però con chapeau, con sombreros, chapeau, plumas, como te atraes, põe-se em cena. E isto é uma clave de leitura dos retratos de Rembrandt bastante importante. Voltando a nosso Zurbarán, esta è una iconografia clave medieval antica, comune in Spagna, in Francia, in ambito europeo religioso, che in Seviglia, e procura ver aqui come sempre in ambito horizontal, dispone esta maravilhosa natureza morta, un poco como las suas composiciones de naturezas mortas de Bocas de Gomes, con todos estos monaci benedettini, saranno... Io non riconosco todos os hábitos, por esempio. Também la iconografia tradicional da Virgem è sempre con un manto azul, lapislázuli caro a disegnare, e la veste incarnada. Essa è tipica la iconografia corretta per rappresentare una Virgen in epoca contrariformata e barocca.
Ajuntei esta foto porque vocês verão que en La Virgen dos Navegantes de Alonso Fernández, que é um pintor, diciamo, entre tardo maniera, principio del Seicento, e cordobés, viene dalla mia a Córdoba, onde eu estava. La Virgen dos Navegantes é um quadro interessante porque é sempre esta iconografia della Virgen protectora con o seu manto, que protege a Colón, parte da família real, etc. E os navegantes, ¿por qué? Porque está este cuadro, este pequeño políptico, está en forma, como vocês ven, sobre un altar, onde na capela do Palácio do Alcázar de Sevilla, porque Sevilla é o lugar onde Colombo, não, vai a falar com os reis católicos para depois ir a fazer os seus descobrimentos, né? Em 1492, 93, 98. São três viagens do Cristóbal Colombo. Que a polêmica era italiano, ou era genovese, ou era português. Pois essa mesma polêmica nos faz entender que este âmbito portual mediterrâneo, dessa comunhão de culturas entre Espanha, Itália e Portugal, é forte nesse período dos descobrimentos, também da cultura, come si dice, talassografica, è un termine griego, talassos è mar, o thalassos, talassografia è la scrittura, la storia, la storia do mar che mar Mediterraneo, non è oceano, ok? Poi con Colombo e con Magellano, no, con Spagna e Portugal e Italia, Cristoforo Colombo, incomienza l'ambito de ultramar, un ambito que incomienza en Portugal antes, praticamente già a principio del 400 e in Spagna a partir del final del 400. E poi con Tordesillas. A importância diciamo, destes descubrimientos de ultramar españoles y portugueses está celebrada en este cuadro que é appunto la proteção, un conceito muito medieval, da proteção que espiritual da Virgem sobre todas estas grandes coisas. E depois santos que são protetores de, por exemplo, eu não sei como se chama questo santo, ma un santo protetor da nave, dos navegantes, ok? Esta é outra, sempre para fazer ver que este tipo de iconografia pode aplicar a vários. Vocês encontram lá, está em Sevilha, um painel em azulejo. Sevilha tem uma importante, não me recordo o nome deste artista, mas há uma importante tradição sevilhana de painéis de azulejo, a partir já de um pintor italiano que chega a princípio do Renascimento. E depois voltamos à nossa ideia, diciamo, da comparação, da comparison, a comparação entre escultura, procurem ver estas obras de Martínez Montañés paragonáveis ao corpo vestido dos mesmos santos que são pintados. Vocês veem o realismo destas caras, dessas expressões, é o mesmo na escultura e na pintura. E começa esta dialética então, entre escultura, pintura, estamos a ver Zurbarán, uns São Franciscos em meditação, ele produz muitos disso. Por que os produz? Aqui é realmente caravaggio, no sentido que nos lembramos que Caravaggio criava uma série de espaços quadrados, como de quartos escuros onde passavam as coisas, né? O Zurbarán adapta este conceito a quê? Ao conceito do retablo, da retabulística, porque esta não é jamais um quadrado, não é jamais um quarto, é uma niche. Vocês veem, projeta a luz caravagesca, Zurbarán, nestas pinturas, projeta a luz caravagesca desde a esquerda para relevar o corpo. Isto é típico do seu estudo sobre a óptica e sobre a luz nocturna no Seicento. Per dizer que há il corpo pittorico che però parece quasi sculpido do nosso Zurbarán projeta uma sombra, como se fosse um corpo. Não está a fazer um trompe-l'œil, não está a enganar, não está a fazer pensar que estamos a ver uma escultura, mas realmente estamos a ver uma pintura. Ok? La sombra. Por que não põe esta sombra? Por que põe esta sombra abaixo? Estão a ver? Esta é uma sombra de um corpo sólido.
está una sombra de un corpo sólido, pues está una pintura, una ilusión de un corpo sólido, que se sustituye nos lugares do retábulo onde poderia estar uma escultura, ok? E este é o discurso da alternativa típico espanhol, que a pintura finge a escultura para depois sostituir-se a ela e tirar a escultura fora do retábulo, mentre que in Italia passa exatamente o contrário, è un lugar da pintura, os altares são de pinturas e Algardi dice, vou meter il basso rilievo alto, però non è una scultura illusionista, è una scultura che non è pintata, né? La nostra scultura italiana, Bernini, Algardi, né? Melchiorre Cafà, è evidente là che è un discorso sobre la bravura manual de esculpir de materia. No, estas esculturas son de mármol blanco. Por tanto, nós entendemos que è una, come dire, è una teatralidade, ma entendiamo che è una ficção, che è una storia, che sta là rappresentata Santa Teresa in estasi, sì, boa, ma è branca, né? È marmo, nós sabemos que é marmo. Então, la ilusão è, come dire, è una posta in obra teatral, ma è un'illusione na qual nós decidimos que compartilhamos, nós intelectualmente somos conscious, nós sabemos que è marmo, mas a forma espacial di una Santa Teresa d'Avila, eccetera, è tan bonita, è tan con la luce, sempre la luce importante nel Seicento, che aceitamos de jogar esse jogo. No caso do Zurbarán, che non è scultura, ma pretende essere scultura, è un trompe-l'œil, è un inganno, è una risposta di un pittore bravissimo che usa il massimo della pittura del Seicento, Caravaggio, per realmente il massimo no sentido da modernidade deste conceito luminístico de Caravaggio, para fazer quê? Para entrar nel debate che è tipico di questo periodo, della prevalenza entre scultura o pittura, o che vale más. Entonces, es Zurbarán che usa il caravaggismo para discutir de este tema. E evidentemente con estos dos San Francesco nos está a decir que el pintor es tan bon, tan bon, tan bon, que nos puede completamente ilusionar y nos hacer pensar que estamos frente a corpos sólidos e non a corpos fingidos. Este debate también encontrase a nivel teórico dentro del discorso della pintura di Pacheco, che è un maestro del nostro Velázquez. E Velázquez che no taller de Pacheco aprende poco a poco todos estos discursos y estos debates que eran típicos de Sevilla, otro Porto, en este ámbito mediterráneo que estivemos a ver entre Génova, Valencia, Barcelona, Génova, Génova, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Lisboa. Entendem? A minha questão cá para vocês, meus alunos, é: senhores, este é o debate que há em muitos outros portos do Mediterrâneo e a Lisboa está dentro deste circuito, porque os barcos fazem essa ruta para ir à Espanha, para ir o ultramar, ok? Em Sevilha, e em Lisboa vão ultramar, ok? Eu uso este término un poco antico, sem nenhuma intenção, diciamo, política, ok? Oltre il mar, ok? E perché non ha todo este tipo de produção em Lisboa? O como há? Porque não passa todo este tipo de ámbito de debate sobre la pintura, la escultura? ¿Por qué no entra en Portugal? ¿Por qué no entra en Lisboa? Pues en Lisboa había inmensos talleres de escultores y de pintores. E esta è la grande questione. Perché la storia diciamo, artistica di Portogallo è tan differente di Spagna. Perché? Perché? E esta è la clave de volver a interpretar o vosso patrimônio cultural. E são vocês que devem fazê-lo. Eu vou tentar ajudar a fazer alguma coisa, mas
mas são vocês que devem fazer isso. Depois voltamos a Sevilha. Este é Martínez Montañés, um belíssimo retrato que eu disse que eu tenho uma cópia disso na minha escada principal. Con che? Con la stecca, esta è una stecca, esta è un strumento di madeira che normalmente si usa per la terracotta. Pues curioso que Martínez Montañés era realmente un escultor de madeira. Pues aquí tenemos il suo diciamo, santo penitente, no? Che è realmente che è la risposta all'idea che la pintura è superiore. Perché? Porque não está a dizer, procurem ver como eu estou a fazer um corpo nudo, um corpo nu. Procurem ver a minha anatomia. Não é uma anatomia fantástica, perfeita. Procurem ver aqui os tendões, os músculos. Isto é um estudo anatômico, em matéria. En Sevilla había primeras academias de nu. Ma in Spagna, in Portugal, todo esto no estaba contemplado, no había una academia propia formal, una universidad, una academia donde eso se pudiese ser feito. Okay? Por tanto, todo esto è, come in Genova, eccetera, l'analisi anatomica, l'analisi del corpo, lo studio del corpo che permette di fare una scultura, come si dice, convincente, che sia che nos deixe pensar que realmente um corpo é todo sem ensinamento acadêmico. E o nosso Martínez Montañés, pintado por Velázquez, é capaz de entrar neste debate da superioridade da escultura e da pintura, a reclamar a importância da escultura, nel suo caso. Aqui è Zurbarán che dice io pinto un San Francesco che parece statua, un corpo. E l'altro dice io faccio un corpo tan verdadero che non solamente è una illusione dell'olio, ma è fisicamente presente. La fisicità da scultura con Martínez Montañés è impressionante, parecen figuras que comienzan a falar. E, portanto, a animação destas esculturas nas procissões ou na sua posição dentro do altar em Espanha è fondamentale, ok? La prova da bravura, da capacidade d'artista di fingere o natural, in pittura o in scultura. Questo è un dibattito tipico del Seicento, del siglo d'oro spagnolo, ok? E è un dibattito che sta dentro da discussione do dibattito teorico sobre la pintura che incomincia in Spagna con l'arte della pintura e sua antiquità e grandezza con Francisco Pacheco, 1649. Questo è il testo e qui sta Pacheco, in un ritratto. Questo è Pacheco, maestro de Velázquez. Então, várias edições, etc. La migliore edizione che possono leggere è la de Ventura Bassegoda e Huet, okay? Che è un grande storiador d'arte, molto amigo di Barcellona. E aqui, a partir de todo este discurso, vocês verão, devem entender isto, devem entender esse punto, che o retabolo nello spazio iberoamericano, também português e lusofono, l'uso, è l'ambito architettonico che permette questa competizione tra scultura e pintura, ok? E in Spagna, in Portogallo, na Penisola Iberica e nello spazio iberoamericano, luso-americano, o retabolo è fisicamente presente con molta massa, molto materiale e poca pintura, ok? La pintura no retabolo è una tradizione che viene d'Italia, è una commistione, una mistura di, diciamo, di bidimensionalità, di tridimensionalità e di abitudine aver con che, aver con e attraverso da pintura e non da scultura, ok? Questo è sempre Martínez Montañés, procuren ver, este San Francisco Borja. La differenza entre encarnado, già adesso falamos, cioè ser capaz de dar esos tons da carne, los labios un poco más encarnado, esa diciamo, impressão de que a escultura está viva, está a nos falar, está a entrar. Esta è la tecnica dell'encarnado, que era típica dos pintores. Velázquez pinta algunas
digamos, os grandes pintores pintan as grandes esculturas de Sevilla. E esto è l'estofado, che è il trabalho para, diciamo, ornamentar, decorar l'estofo, la decoração barroca del estofo. Mas cuidado, procuren pensar também, por exemplo, neste San Francisco Borja, l'hábito, ven, não é estofado, é muita pintura, é muita escultura barroca portuguesa, os santos sempre são com estofado, ok? Al contrario, na melhor escultura espanhola, sevillana desse tempo, esta vanidade da decoração, de estofa, etc., é eliminada, é simplificada para dar mais espaço a este discurso, que é a percepção da ordem. Bem, aqui não há estofado, aqui um pouco mais estofado. Bem, esta é uma escultura com estofado. E esta é uma escultura que não pretende ter estofado, não interessa. O estofado nel siglo de oro sevillano è percepito come una cosa un poco kitsch o antica, ok? Non è la scultura moderna, non è considerata una cosa moderna e de primeira. È un decorativismo che os grandes escultores del siglo de oro español comienzan a deixar, sobretudo Martínez Montañés, Juan de Mena, estos grandes, grandes renovadores da escultura de madeira espanhola, dão menos importância ao ornamento e à estofadura das estátuas e centram-se no discurso visual da imagem. E nesta paragone luta con la pintura para ser más convincente, para dar más convencimiento, para ilusionar más de la pintura. Por tanto, abandonan l'estofado. Questa è una cosa importante. Ok? E questo passa in Siviglia. Ecco qua, otra vez, procuren ver questa è otra visione del San Francisco Borgia. Guardate che procuren ver come è impressionantemente realistico. También de Mena, Murillo Zurbarán. De Mena fa estas pequeñas esculturas, no son figuras enteras, ma son bustos, ¿no? Con la Dolorosa, che praticamente nel siglo de oro dan vida a una iconografia che realmente è flamenca ed è del 400, ma con De Mena, come si dice, acquisisce, ottiene fisicidade. As esculturas de Mena, que são as dolorosas, são como encarnações, no sentido, apresentações de uma iconografia que normalmente é pictórica, cioè una virgem con il velo, no? Con este manto azul, medio busto. Agora deveria juntarlo, ma procuren ver as vírgenes chorantes de Mena. São medio bustos que normalmente na tradição flamenca estariam pintadas, né? Não seriam fisicamente. E isto é a base também de muita escultura de medio busto. Podem comparar para os que estejam também a cursar uma unidade curricular sobre barroco português. Pois eu estive l'altro dia in Alcobaça, na sagrestia de Alcobaça, lá l'espaço come in un pantheon, una cappella dos bustos de Alcobaça, da escultura de Alcobaça, barroca, dos bustos reliquiários de Alcobaça. Pois, estes são todos estofados. Portanto, também há diferença entre, por exemplo, de Mena, la escultura de medio busto, religiosa, reliquiarios en España, Sevilla, en España sevillana, e in Portugal. Procuren trabalhar esse tema, per esempio, pode ser útil para repensar barroco português. Nosso Pacheco também, quando entra, procura um pouco arrogante, era um tipo... tem muitas pretensões. É Pacheco che introduce questo discorso sobre la pintura, che è di taglio italiano,
una tradición completamente italiana. Introduce este punto, este discorso in Spagna. Otra cosa che Pacheco fa è entra nella questo ritratto del realismo, del ritratto realistico, e fa eso con un libro che si chiama Libro Descripción de Verdaderos Retratos. Y este è otro tema importantissimo per la pittura del Seicento, cioè o realismo del Seicento. Che se vocês pensam bem, Caravaggio è realismo bruto, né? Ma è importante in quanto appunto è uno dei realismos del Seicento. Un altro polo del realismo e di meditazione, di pensamento realmente do naturalismo, di quanto la realtà è importante, è questo libro e sta pretensione di fare retratos come se fossero documentos, il ritratto documento, che è una cosa molto tipica di Spagna. La possibilità a un libro molto buono di Felipe Pereda sobre la pittura come documento, come evidenza, come realtà, come sostituto da realtà. E è un discorso molto spagnolo e Felipe Pereda, l'ultimo libro di Felipe. Quindi il libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones por Francisco Pacheco, Sevilla, 1599, justo comienza en esa fase. Entonces, ya pensamos, es una galería de retratados, será como la galería de Vasari o de Van Mander, de estos, no, porque Vasari, Van Mander, etcétera, son retratos son retratos que deben ser utilizados en biografías de pintores, arquitectos, etc. En este caso no. ¿Okay? Aquí no hay una biografía. Hay retratos, la voluntad de decir que son diseños a partir de retratos o que preparan para retratos. Cioè, con Pacheco está un ode al disegno come base della pittura realistica. Ok? Porque Pacheco no pinta estos cuadros, son diseñados, ok? Son diseños. Y esto es la clave del retrato disegnato, disegnato in Siviglia. Ma è in Siviglia che Velázquez apprende a pintare e a disegnare. Ok? Quindi Velázquez tuvo una formazione grafica, perché il suo maestro dava estrema importanza al disegno meticuloso e descrittivo da fisicità, per esempio da fisionomia, deste Fray Luis de León. Estos monjes, esto también es un sacerdote, así como, ¿no? Estos son religiosos, ¿ok? Capito? Então, però no, poi ha Argote de Molina, questo è un cavaliero, questo è un re racioneiro, Céspedes, che era un canonico, molto importante, era un teorico della pittura spagnola también, Céspedes. E a otros, ¿ok? Procuren ver esta serie de retratos, ma entendan cuál es el punto. El punto es que el primer teórico de la pintura sevillana y de la pintura, diciamo, el primero que argumenta de forma italiana, según la tradición del análisis de la teoría del arte italiana, la pintura spagnola, por tanto comienza, este es el Vasari Pacheco, è un Vasari, ok? È un Vasari per Spagna, 1649, Vasari 1550, por tanto un siglo después de Vasari, Pacheco tiene pretensiones vasarianas de escribir la storia della pintura spagnola. E la primera cosa che le fa e produce è un libro di disegni, ok? Portanto è molto importante questo tema. E también è un pintor, diciamo un poco, quando pinta, è molto buono in teoria, tutto questo, ma la pintura è una pintura essenzialmente un poco manieristica, un poco parecida a molta pintura portoghese del finale del Cinquecento. E también è maestro di altro grande pintor sevillano, diciamo andaluso, che è Juan de Valdés Leal.
E Juan de Valdés Leal è un po' l'equivalente di un Pietro da Cortona. Juan de Valdés Leal è un pittore sevillano che adatta la maniera barroca in Seviglia e in Córdoba. È un pittore che pinta fluido a mediados del Seicento, antes che llegue Luca Giordano desde Italia. Ma è un pittore barroco e diciamo possiamo pensare Pietro da Cortona e, el otro, ma viene de este taller también, como Velázquez. También en este taller está o joven Velázquez, por tanto, Velázquez, por ejemplo, esta es una virgen de Pacheco, un poco seca, ¿no? Un poco dura. Pacheco como pintor no es tan emocionante, pero el su alumno sí. Y esta es una virgen de Velázquez, ¿ok? A diferencia de las vírgenes de Velázquez, es increíble. Comienzan a respirar, ainda están pintada en esta típica iconografía de la Virgen, que es la Virgen Inmacolata, sopra en el cielo, ¿no? L'Inmacolata, con todos sus símbolos diciamo, las litanías marianas, que son formas de rezar a la Virgen, portacieli, la porta no cielo, son todos los iconos o símbolos de la Virgen y de la preghiera, del rezar la Virgen. Todos los símbolos, il tempio, la porta, speglio, speglio di virtud, palma, eccetera, eccetera, nostra nave, ancora, cioè, tutta l'iconografia mariana delle litanie, das litanías marianas, ok? Però pintato già di forma meno arcaica. Ainda la iconografía fica un poco bloqueada, ¿no? En esta tradición iconográfica. Pero, por ejemplo, él libera, en este caso, al contrario, Pacheco tenía representada todos esos símbolos marianos como si fuesen un jardín. Por tanto, Velázquez sigue a esta tradición de liberar la Virgen de todos os seus símbolos e los põe-os como un paisaggio. Otra meravigliosa, questa mi sembra che è quella valenziana, questo è un quadro come si dice, de Velázquez che fu descubierto da poco tempo in Spagna. E la piccola Vergine parecía un ritratto di una menina con una pequeña perola e por tanto recentemente si è identificato come una niña, una inmaculada niña, una Virgen Inmaculata niña, un momento che menina. Un momento. Una menina, una pequeña menina, una menina virgen, è un poco también esto que habíamos visto con Zurbarán, ¿no? Los cuadros de Zurbarán con la vida íntima da Virgen, con la menina que estaba rezando, etc. Pero pueden hacer una comparación entre este cuadro, que es Velázquez, fue atribuito a Velázquez, vendió, salió, surgió en un leilão, finalmente fue comprado en España. E surgió en España de una colección española y ficó en España. Ha bastante bibliografía que yo dejé là en las notas. Compare en este cuadro con estos cuadros de Zurbarán, ¿ok? Esta idea de que hay una vida de Virgen de menina que se puede representar, ¿ok? Este è un pequeño ensayo maravilloso, este cuadro era pequeño así, piccolo, bellissimo. Yo fui a verlo. Con un realismo, con esta menina que está là un poco triste, preocupada, eccetera, con il pelo cortinho, un ritratto da sua epoca delizioso. E então, il giovane Velázquez è un giovane Velázquez che lavora per Pacheco. Questo è un autoritratto di Velázquez, ora sta al padre, Prado, ha un suo autoritratto, seu autoritratto juvenil, e estas são as suas grandes obras juveniles que colocam todo o seu trabalho inicial antes de ir à corte
no ámbito do naturalismo mediterráneo. Portanto, ¿qué faz Velázquez? Esta natividad, sempre con estos pastores, e todos estos são retratos. Mette un preto dentro a suo quadro, como não é uma adoração dos magos, dos reis magos, né? Com però appunto San José, che è un ritratto, sono todos retratos da sua época. Mette a gente di Sevilla no seu quadro, mette un preto, perché também aveva muito preto, come in Lisboa havia muito pretos que conviviam na vida de Sevilla da época, faz retrato super realista, hiperrealista e mette-os nos quadros. Portanto, este quadro deve ser paragonato aos quadros de Caravaggio e principalmente também ao realismo do retrato napolitano e também del primer naturalismo, diciamo. Também este é um detalhe típico de muito caravaggismo internacional. Poi, e esta pintura religiosa, la adoração dos pastores, com tantos retratos que são todos, não lembro, mas há também identificações destas figuras, não me lembro mais, mas la luz caravaggesca, etc. Uma grande, grande pintura. E depois começa a fazer estes quadros que são alla flamenca, ok? Un interno dentro di che? Di una casa, di un quarto oscuro, como Caravaggio, ma con gente que está a fazer atividades de todos os dias. Este tipo di pintura non esiste in Italia in questo momento. È una pintura, o sì esiste no ambito di Annibale Carracci, questo realismo del mangiatore de feijões, o nel realismo dos homens dos talhos. Però già abbiamo visto muita pintura di questo tipo. In Amsterdam, una pintura olandesa, abbiamo visto Vermeer. Então, vocês podem paragonar, por exemplo, a senhora Ana Cozinha com este quadro, porque há na mesma construção do quadro, mais ou menos também as mesmas dimensões. É um quarto escuro, onde emergem estas figuras em 3 quartos, que estão a fazer operações, tipo l'Aguador de Sevilha. L'Aguador de Sevilha é um senhor que dá água fresca. Estes eram os típicos contenedores de terracota, de argila, para ter fresca a água. E uma série de naturezas mortas, que já temos visto nos quadros de Zurbarán, começam a compor escenas de género que não têm realmente uma função gerárquica na escola da gerarquia artística, ok? Não são histórias, não são história romana, não é uma narrazione, é uma cena de todos os dias. Então, a pintura del Seicento europea, olandese, principalmente sevillana e também desses portos italianos, napolitano, genovese, rappresentano a vida diaria da gente. Esta è una scena totalmente di realismo, naturalismo mediterraneo. Otro cuadro importantísimo de Velázquez, Los borrachos de esa época, comienza a variar el discurso, porque de un lado, y aquí comienza todo el discurso sobre Velázquez al top de su producción juvenil, antes de que tenga que ir a Madrid, a la corte, como primer pintor de corte, pues representa este grupo de gente, está a beber, sta bevendo, sta gente beve, diverte-se imenso, e sta entre mitologia e realismo. Perché? Perché è come un giovane con un pagno branco, Caravaggio. Il caravaggismo, lembranse de Caravaggio del Bacco, dos Baccos de Caravaggio, e desta mistura entre mitologia e realismo que era típica em Caravaggio. Pois aqui está, outra vez, com Velázquez. Ou seja, Velázquez não copia Caravaggio. E este Velázquez jovem, portanto, Velázquez vai ir a Roma, mas é 1650. Mas aqui já está, ele já conhece, ele já sabe, ou di alguna forma tem conhecimento do que è la pintura Caravaggio, che era come si dice, misturar temas profanos o de dia a dia
come un realismo quotidiano de gente que está a comer, beber, etc., con pretensões mitológicas. Isto realmente, Los Borrachos é um quadro fantástico. Eu gosto muito mais deste quadro que das meninas, perché realmente confunde-nos imensamente, un poco come Caravaggio. Cioè, questo è come è un gioco di gente borraccia, è un baccanale, nel sentido che este giovane sta a fazer la parte de Bacco, con todos estos foglia de vida. Estos parece como un sátiro también, con la era. Este también un señor con la era. A era, estamos nel campo, este señor, este hombre está sentado sobre una cosa de viño, a viño por todo lado, è una reunión casi, no sabemos, de jóvenes estudantes que están a beber, encoronan quién, estos paisanos encoronan quién, a un joven con una faca, que está encoronado y se está a hacer coronar en esta bebida, en esta festa de la bebida. È un baccanale, come se fosse un baccanale, una ode a Bacco, una agrupação de gente borracha che sta a fazer quasi un acto bacchico, no? Ma è un realismo. Pues, este quadro è del 29, 28, 29. E ugualmente in Nápoles esiste Ribeira. Ribeira também está a fazer temas báquicos relativos ao mito de Baco, con un sátiro, otro sátiro que dan de beber al sileno ebro porque el gordo está totalmente ebro, e otros sátiros. Este es un otro cuadro de Ribera, Francisco de Ribera, e lo Spagnoletto, che sta a Nápoles, contextual, no mesmo sentido desta cultura báquica e una cultura figurativa, la forma di pintar completamente caravaggesca. Questo è un caravaggismo naturalesco, diciamo un quadro di genere, l'unicum, super interessante in Spagna e questo è in Italia. In Portogallo ha un grande pittore che ora esquece do nome, ma posso un momento sperare. Ha un pittore portoghese molto importante, però moderno, che, che copia non copia, ma parte de los borrachos de Velázquez para fazer un quadro estremamente importante che chama-se, momento, agora se eu vou dizer, está em Caldas da Rainha, ok? Un quadro, un momento. Ok, toccati, eccolo qua. José Malhoa. José Malhoa, 1855-1933. José Malhoa, Festejando San Martinhos ou Os Bêbados, um quadro de 1907, procurem verlo. Isto é um evidente homenagem a Velázquez, ok? José Malhoa. Ora não consigo, porque já estava a registrar a aula, de meterlo na aula, ma ponham este pintor e Malhoa e a formação de Malhoa, 1900 e tanto, sobre Velázquez. Procurem ver os detalhes e compreendam quanto é devedor dos borrachos, ok? È una ode a Velázquez, de parte di un buonissimo, di un ottimo pittore portoghese, ok? Contemporaneo del Novecento. Ok,
E últimas coisas que são importantes nesta aula são uma alusão, diciamo, ao que é sempre Ribera. Ribera inventa, neste período, uma série de retratos que però de retratos de filósofos, series de filósofos que voltan a ser una grande moda, un poco come la serie das Santas. La serie das Santas de Zurbarán desde Sevilla ia para Latinoamérica, pues en Nápoles Ribera inventa otras series. Una es la serie de los filósofos, que comienzan a ser súper, súper, súper representados por todos los pintores que le seguían, que eran pintores riberescos, ¿ok? Esos são os pintores, os vários, Pitágora, são sempre figuras que estão com livros neste interno escuro, marrom, etc., muito realistas, nesta mesma dimensão que é a dimensão de Velázquez, este realismo naturalista mediterrâneo. E depois Luca Giordano é a pessoa que aprende com Ribera e crea também uma série de já lo temos a imagens dos filósofos de Luca Giordano, quando era ainda jovem, pintava alla maniera do seu chefe, do seu maestro, que era Ribera. E outra coisa última que quero solamente dizer é a importância da chegada de obras de Caravaggio. Isto podia estar a princípio dell'aula. Esta é Osuna, la collegiata di Osuna, onde se encontran varios Caravaggios, 1, 2, 3, 4, ok? Eran para un altar mor commissionato por los virreyes appunto in Nápoles, questo era il duque di Osuna, y esta es en Salamanca, el Templo de las Agustinas en Salamanca, con una grande cappella amor, con il virrey, il ritratto della virreina e del virrey postos aqui in adoração de que da grande Immaculata Conceição, e un enorme retablo amor napolitano de este escultor arquiteto que se chama Cosimo Fanzago. Vamos a falar deles depois do exame final, porque vamos a fazer duas aulas, uma sobre Nápoles, uma sobre Sicília. Então, há un intero altar mor que con también las tumbas o los niches de tumbas para la virreina, la Monterrey, la condesa de Monterrey y el conde, que se envían, que son enviados todos estos mármoles y las pinturas de Nápoles y los sensorios. Y esto es un típico altar mor italiano, ¿ok? Que se envía a España desde Nápoles. Okay? Quando sejam in Salamanca deben ver este capolavoro. È un capolavoro, un masterpiece de arte napolitano en España, ok? Todo, inteiro. E vocês verão que é um altar mor completamente distinto dos altares moros que vocês conhecem. É toda a pintura. A escultura está presente só como decoração, em mármore de un retabolo mor pictórico, completamente pictórico. Okay? E con questa aula, agora eu vou a carregar esta aula e está fechada l'aula que eu já tinha dada, mas se está bem rematada. E agora vou a registrar outra aula e depois carrego as duas para que vocês possam estudar. Ok? Até logo.